Olá, meu amado, minha amada em Cristo. Vamos para mais uma palavra nesse início de semana para a honra e glória do Senhor. Eu estou aqui retornando com o vídeo. Passei uma semana ruim, né, com a garganta ruim. Ainda está ardendo um pouco, tá difícil, né? Mas vamos lá, vamos falar da palavra do Senhor, que ela é importante, né? Deus, ele tem me concedido força para isso. E eu quero falar com você sobre você perder a sua fome, sabe? Por coisa tão pequena, sendo que você tem um Deus tão grande. Porque tem momentos na vida que acontecem situações à nossa volta que faz com que nós venhamos a perder a fome. E tem pessoas que elas sentem até mesmo que é meio que uma depressão, né? Mas também existe a melancolia. Não sei se você já ouviu falar sobre a melancolia, né? Então, uma pessoa que está ali melancólica, tristonha, que não tem força. E a gente vai ver aqui dentro da palavra do Senhor o porquê de tudo isso aqui que eu estou iniciando nesse vídeo. Porque Deus, ele tem resposta, Deus, ele tem cura, Deus, ele tem salvação para a nossa vida, né? Então, através da palavra do Senhor, é que ele vai te mostrar o que está acontecendo e como que você deve agir nesse momento que você está se sentindo assim. Porque é algo que é passageiro, é um sentimento, é uma situação, é passageiro, tudo passa nessa vida, né? Então a doença ela passa, a dificuldade financeira ela passa, a dificuldade no relacionamento passa. Qualquer dificuldade que você vem enfrentando hoje, eu não sei qual que pode estar sendo, mas ela passa no nome de Jesus. É somente um momento, tá bom? Então vamos aqui na palavra do Senhor, no livro de Salmos 102, de versículo 5, diz assim: Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemir. Então olha aqui como se inicia a palavra. Está falando, né, que se inicia não, né? Que aqui eu pulei diretamente no versículo que a gente tirou. Mas ele tá falando aqui, olha, que os ossos já estão se apegando à pele, né? A pessoa tá magra, sabe? Ela já não tá com força não. E aí ele fala, ó, já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. É uma pessoa que tá gemendo, tá chorando, tá triste, sabe? E a princípio me veio a visão de uma pessoa depressiva. Mas depois eu falei, não, ela pode não estar depressiva, porque o depressivo também perde fome e tal, mas ela pode estar melancólica, que é uma coisa que bate em determinados momentos, não é direto. O depressivo não, o depressivo precisa de tratamento e tudo mais, né? Então, aqui, olha como que tá, a pessoa, ela não tá comendo. Ela não tá tendo força para comer. E aí meu filho, né, que foi quem tirou a palavra, ele decidiu ler a palavra inteira para entender. Eu já de princípio tinha entendido, e realmente é isso. Se você for ler aqui a história, né, se for ler a passagem de Salmo 102, você vai ver que é uma pessoa que ela tá clamando, ela tá gemendo para Deus, falando da sua fraqueza, falando o que tá abatendo ela, mas olha o que está causando essa falta de fome. Essa pessoa, ela tá perdendo a fome por causa dos problemas. Muitas das vezes você tá deixando de comer por causa dos problemas. Você tá aí, ó, emagrecendo, os ossos grudando, né, na pele por causa de problema. E por causa de um problema que você não pode mudar, muitas das vezes. Por causa de uma situação que, tipo assim, aos meus olhos, não fede nem cheira, né? Aos meus olhos. Se fosse eu, Eva, nessa situação, né? Hoje, com o amadurecimento que eu tenho, eu falo, isso aí já não fede nem cheira. Tá falando? Deixa eu falar. Deixa eu falar. O que eu aprendo com isso aqui? Né? É no sentido de que não me abala. Quando eu falo que não fede nem cheira, é que não me abala, não abala a minha estrutura. Como tá abalando aqui a vida deste homem. Que aqui era Davi, né? Falando. Então, são situações, problemas que vem se levantando que tá te abalando. E aqui, um deles, eu vou falar o que este homem estava passando. Qual que era esse problema que estava abalando ele, né? Então, ó, eu identifiquei um problema. Qual é? A falta de fome.
E por que esse problema aconteceu? Aconteceu alguma coisa antes. E olha aqui, ó, no versículo 8 diz assim, ó: os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Então, olha o que estava tirando a fome dele. Era as pessoas estarem falando dele e praguejando o nome dele. Lançando praga, sabe? É pessoa falando mal. É dizendo que não vai dar certo aquilo que você está fazendo. É isso que estava enfraquecendo. E às vezes essa pessoa é de dentro da sua própria casa. Eu não estou dizendo que aqui é. Aqui ele falou sobre os inimigos. Mas quantas vezes você já enxergou o seu familiar como inimigo seu? Quantas vezes? Você já enxergou o seu colega de trabalho como inimigo seu? O seu irmão da igreja como um inimigo seu? Por que eu enxerguei assim? Não, porque tá praguejando, né? Tá falando mal dos meus projetos, tá falando mal da minha família, tá falando mal de mim mesmo, que nem aqui tava praguejando o próprio nome dele, né? Então aí você enxerga a pessoa como uma inimiga. Só que a palavra de Deus, ela diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então a nossa briga não é contra o nosso vizinho, contra o nosso familiar, contra as pessoas que estão à nossa volta. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu perfil, né? Cada um tem seu modo de agir, seu modo de pensar. Quando as pessoas elas falam algo, ela tá falando mais sobre ela do que sobre você mesmo, né? Do que tá te dando um conselho. Então, recentemente, teve uma pessoa que falou pra mim, que eu contei a minha história, né? De como que Deus restaurou meu casamento e tal. E aí aquela pessoa, ela falou: agora você já sabe como é que é, você se caso aconteça de vocês não ficarem juntos, você já tá, tipo assim, sabe que é tranquilo, né? Não sei o que, falou uns negócios lá. E na hora eu já peguei e falei: eu não aceito essas palavras. Eu falei internamente, eu não falei pra pessoa. Eu não aceito essas palavras, você está falando mais sobre você do que sobre mim. Então eu falei internamente, porque senão isso eu acabo tomando pra mim. Realmente, quando se precisar separar, não, eu não quero separar, né? Eu não tomei essa decisão de separar, tomei a decisão de buscar pelo casamento, né? Então, tô dando oportunidade como Deus, ele me deu oportunidade, né? E aí, depois, a gente fazendo uma dinâmica, essa pessoa pegou e falou que ela é separada, que se curou do relacionamento. Então quer dizer o quê? Ela enfrentou um problema no casamento, ela estava se curando, ela teve sim as suas feridas. Então quando ela fala de um relacionamento, ela está falando mais sobre o dela do que sobre o de outra pessoa. Então eu optei, né, por não aceitar aquelas palavras para mim, de que se não desse certo e tal. Mas eu não tenho opção de não dar certo, certo? Então aqui, ó, são palavras que abatem. Aquela pessoa, ela não estava meu inimigo, né? Claro, mas eu estou te dando um exemplo de que às vezes a pessoa fala algumas palavras e aí te machuca, te fere. Só que quando aquela pessoa tá falando, muitas das vezes ela tá falando sobre ela, sobre a própria indignação dela, sobre os problemas que ela está passando e como que ela vai reagir, o que ela gostaria de ter coragem de fazer e não faz, né? E aí ela joga o quê? Em você. Então, assim, o que Deus ele quer fazer, quer falar para você hoje? Não importa como as pessoas estão reagindo à sua volta. Não importa quais são as palavras que estão dizendo. Eu sei que palavras elas machucam, mas Deus é um Deus que cura e é um Deus que blinda o nosso coração. Então, nesse momento, por mais que você está ouvindo a palavra e pode ser que você não esteja passando por isso, se você não estiver passando, peça para Deus: Senhor, blinda o meu coração contra estas palavras, né? E caso já esteja acontecendo, você peça para Deus: Senhor, calafeta o meu coração por dentro e por fora, para que essas palavras não prevaleçam na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Você faz essa oração para Deus o quê? Blindar o teu coração. E pede para Deus maturidade. Maturidade para quê? Para não aceitar toda a palavra que vem. Porque, meu irmão, tem palavra que ela vem como uma bomba no seu colo. E se tu continuar com essa bomba, quem vai se machucar é você. Lança essa bomba pro outro. E eu comecei a ter essa noção depois que eu fiz uma sessão, né? Que eu vi uns pacotes de bomba assim.
E a pessoa falou, olha, isso aí são as palavras que as pessoas lançam na tua vida. Você tá segurando as bombas delas. E aí eu comecei a observar. Na igreja veio uma irmã e falou assim, olha, quando você chegar na minha idade, você vai ficar igual eu, cheio de dor e não sei o que. Eu falei, não aceita essas palavras não. Não tomo posse, é teu. As dor é tua. Pra que vai jogar no meu colo, meu? Então olha aqui, ó. A pessoa tava se abatendo por conta das palavras, né? Então se você tá ouvindo palavras que tá te abatendo hoje, pega, lança para Deus essas palavras. Senhor, olha, falar assim, assim, assim. Eu entrego ao Senhor essas palavras. Não perca a sua fome, não. Faça igual Samuel. Foi pregado, ó, já faz umas 3 semanas aí que foi pregado sobre Samuel, né? Que Samuel ali, ele ouviu e ele atendeu o pedido das pessoas. Era sobre, se eu não me engano, o título é sobre você aprender a ouvir. Eu não lembro exatamente qual é o título, né? Mas falava sobre atender também o pedido. Então Samuel, ele não perdeu a fome porque as pessoas estavam falando dele. Ele levou para Deus, falou aquilo que as pessoas falou, né? E pediu uma solução. E aqui a solução que Deus tem para você é: não perca a sua fome por causa dos outros. Comece a comer, coma direito, se cuide, se ame. Porque se você não cuidar de você mesmo, quem vai cuidar, querido? Ninguém vai pôr comida na tua boca, não. Você precisa se cuidar, você precisa se amar. Parar de ficar esperando nos outros. Parar de ficar esperando que as pessoas parem de falar de você. Não, quem tem que mudar é você. Você tem que mudar o que você quer ouvir. Sabe? Eu estava ouvindo muitas palavras, eu fiz uma viagem, quando eu voltei, eu ouvi muitas palavras como se desse a entender que eu tivesse desviado, né? Como se eu tivesse desviado da presença do Senhor, sendo que eu nunca me desviei, para a glória de Deus, né? Eu fiz uma viagem que eu fui buscar meu diploma, e quando eu voltei com essa surpresa. E eu confesso que isso entristeceu muito meu coração. Eu fiquei muito chateada, né? E eu fui chorar para Deus. Que é o caso aqui, Davi estava chorando pro Senhor. E eu fui falar o que estava acontecendo. Eu falei, Senhor, isso está me deixando frustrada. Porque olha só, dentro do ambiente que era para ser acolhida, eu estou me sentindo como se eu estivesse desviando. Sendo que... Aí eu comecei a questionar. Eu falei, aonde que pode ser que eu estou tropeçando e não estou vendo? Porque pecado grande não tem aqui não, né? Às vezes a gente erra nas coisas pequenas. Às vezes fala mais alto, né? Briga no sentido de discutir, né? De falar ali de uma briga verbal, não de palavrão, mas às vezes você vai dar uma chamada de atenção na criança, né? Porque o meu é com as crianças, com adulto dificilmente. Adulto só o marido, às vezes a gente dá uma elevada na voz também, mas tô aprendendo a controlar, tô pedindo para Deus domínio próprio, né? Então, porque eu também sou de carne, né, gente? E aí, isso chateou. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que está acontecendo? Só que aí depois eu mudei a minha pergunta. Eu falei, o que eu aprendo com isso? Porque assim, eu sei que eu não estou desviada. O que eu posso aprender com essa situação? Para que ela pare de ficar acontecendo. Porque todo culto eu ouvia a mesma coisa, a mesma conversa. Era ir orar em mim, era a mesma conversa. E nossa, meu Deus do céu, ou vontade de correr e se esconder, né? De ir para outro lugar, que pelo amor de Deus. Eu me senti muito julgada, sem que as pessoas falassem comigo, sem que me perguntassem, só expressavam. Então, o que eu aprendi com isso? O que Deus me fez aprender? Porque eu perguntei, eu falei, o que eu aprendo com essa situação? E eu aprendi que eu tenho que tratar o meu irmão com amor. Mesmo que a pessoa tenha se desviado, eu não preciso tocar nesse assunto com ela. Eu trato ela como uma pessoa normal, comum, como um cristão. Ah, Eva, quer dizer que você tem que aceitar o pecado dela? Não, não sou eu que vou aceitar, porque isso aí não é comigo. Quem sou eu na fila do pão? Eu não vou salvar ninguém. Mas se eu tratar essa pessoa com amor, com respeito que ela merece, mostrar o caminho para ela, com certeza ela vai se firmar com Deus, sem eu precisar ficar condenando. Porque imagina eu, na vida torta que eu tinha, se eu tivesse chegado dentro da casa do Senhor e tivesse sido condenada, você acha que eu teria me convertido? Nunca na vida. Se tivesse uma pessoa toda hora me lembrando da vida que eu tive, que eu era toda errada, eu nunca que ia me converter. Mas eu fui convertida, eu fui salva, foi pelo amor de Deus. Eu fui salva pela verdade, foi sendo pregada a verdade para mim.
E eu conheço pessoas que realmente se desviaram e que realmente mostram que está arrependida, só que eu não toco no assunto do pecado que ela passou. Mas eu falo a verdade, eu levo a palavra de Deus para ela. Porque a verdade é que cura e que liberta. Não sou eu que vou curar e nem libertar ninguém. Então eu aprendi isso, que eu não devo julgar as pessoas por a vida que elas escolheram levar. Eu não devo julgar a situação que ela está passando naquele momento, mas que eu tenho que acolhê-la, né, no sentido de estar ali e falar a verdade para ela, sem precisar ferir, sem precisar machucar, ficar remoendo a ferida dela. Então eu aprendi isso, ter esse olhar mais empático, né, com as pessoas e dar a oportunidade da pessoa falar também. Ao invés de eu sair já julgando, falando pelo que eu estou vendo, não, eu dar a oportunidade para aquela pessoa, ela falar o que ela passou, né? Porque às vezes a gente julga pelo que vê e não sabe o que a pessoa está sentindo. Então, né, o porquê que eu estou contando tudo isso para você? Para que você aprenda até mesmo com essa dor. Ao invés de você ficar perguntando o porquê que você está passando por isso, por que Deus permitiu você passar por uma certa dor, por uma certa perseguição, né? Ao invés de você ficar perguntando o porquê, pergunta para Deus o que você aprende com isso. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação? O que o Senhor está querendo me ensinar que eu não estou vendo? Porque às vezes Deus já estava querendo te mostrar há muito tempo, mas você não quis ouvir. Sabe? Você resistiu. E aí, é nesse momento que você começa a enxergar. Então, pergunte para Deus, em vez de perguntar o porquê, pergunte, né, o que você aprende com isso. Você vai ver, se você continuar lendo o Salmo 102, você vai ver que aqui, este homem, ele atribuiu a Deus aquele sofrimento que ele estava passando. Ele falou que foi Deus que feriu ele daquela forma. E realmente tem momentos que Deus permite a gente passar por algumas situações, porque Ele não quer te perder, meu irmão. Deus, Ele não quer ver seu sofrimento, tá? Vou deixar claro. Deus, Ele não quer ver o meu sofrimento nem o seu. Só que Ele avisa com antecedência. Ele avisa antes do leite ser derramado. Só que quando a gente não escuta, a gente continua agindo daquela forma, vem o quê? Vem a consequência. É igual uma pessoa que está atravessando a rua e tá lá o farol aberto para os carros passarem, mas ela, na sua imprudência, quer passar no farol aberto. Então, o que ela corre o risco? De ser atropelada. Aí tem uma pessoa que grita lá de longe: ei, olha o carro! E ele não quer ouvir, porque, não, o carro tá muito longe, eu vou atravessar. E atravessa do mesmo jeito, mesmo uma pessoa tendo gritado: olha o carro. E aí vem o quê? O carro vai e atropela. Pega e causa dores ainda maiores. Não podia ter esperado o tempo, só que a pessoa, ela não quis ouvir. Então, né, são consequências, não é porque Deus é mau, foi consequências das suas escolhas. Teve pessoas para te alertar, como hoje eu estou te alertando algo aqui. Se você não está passando por essas dores, né, para você já ir pedindo para Deus: Senhor, me mostra, né, o que eu não estou ouvindo. O que o Senhor quer que eu faça que eu não estou ouvindo. Seja uma pessoa diligente, faça com antecedência. Olha, eu não estou sofrendo com nada agora não. Então não espera a dor vir para você começar a consertar, sabe? Não espera teu casamento acabar para você começar a conversar com a tua esposa, conversar com o teu marido. Não espera os teus filhos se rebelar e ir embora de casa para você começar a ter intimidade com eles, perguntar como que é o dia deles, perguntar o que eles estão passando. Não fique esperando vir o problema para você poder solucionar. Deus, ele fala antes mesmo do leite ser derramado. Então, se hoje não está acontecendo com você, você não está passando por nenhum problema agora, sua vida está tranquila, está leve, pergunta para Deus: Senhor, que passo que eu posso dar agora? Aonde que o Senhor está? O que eu tenho que deixar de fazer? Né? Porque você está o quê? Está se precavendo, você está evitando dores, tá bom? Então, esta é a palavra de hoje. Já te ensinei como você agir se você tiver um sofrimento e como você agir para evitar sofrimento, tá? Porque Deus, ele tem uma vida de bênção para você.
Deus tem vida de salvação, de cura, de milagre. Então, essa é a palavra de hoje, tá bom? Lembrando de que segunda a quinta aqui tem palavra no canal, devocional diário, tá? O dia que eu não aparecer, querida, é porque aconteceu alguma coisa, tava enferma, que nem semana agora que passou, passei alguns dias enferma, não deu para fazer vídeo, tá bom? Mas é isso aí. Fique na paz do Senhor Jesus. Você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa palavra com quem você ama.